A partir de agora está no ar o programa Momento de Fé com o pastor Marcos, com pregação da palavra, louvor, muita fé e muita adoração. Abra seu coração, aumente o volume do seu rádio e seja abençoado pela poderosa palavra de Deus. Olá, Fazenda Nova, muitíssimo boa tarde a todos, que a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe nesse comecinho de tarde, segunda-feira. É uma alegria, é um prazer, é uma honra, é uma felicidade enorme poder chegar na sua casa, chegar no seu trabalho, chegar até você com mais uma edição do nosso amado e querido programa Momento de Fé. Eu não sei se você está aqui mesmo em Fazenda Nova, Fazenda Velha, Itaúna, Dois Riachos, Poço, Serra da Iria, Coati, Mandaçaia, Catolé, Barra do Farias, ou então talvez você está nas firmas, está em outros estados, em outros países, mas você está sintonizado aí, meu querido, na Rádio Nova FM. Que Deus lhe abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo, que ela possa encher o seu coração, tá? Abençoar a sua vida, seus caminhos, cada passo que você der nesse mundo que venha a ser em paz, tá bom? Eu sou o pastor Marcos e esse é o programa Momento de Fé, um programa simples, feito com muito amor e carinho, para levar a palavra de Deus até você de uma maneira que você entenda, guarde no seu coração e seja abençoado. Então, sai daí não, fica aí mesmo, aumente mais um pouquinho aí seu rádio, pega uma garrafinha d'água, bota aí sobre ele, já nós vamos orar, tomar da água consagrada. Pega aí também a sua Bíblia para ler junto comigo a palavra de Deus, porque isso, na verdade, meus irmãos, é o mais importante, né? A gente ouvir a palavra de Deus e guardar ela no nosso coração. Até porque, por mais que eu esteja aqui bem intencionado para abençoar a sua vida, levar uma palavra de fé para você, mas, particularmente, eu, pastor Marcos, eu não tenho nada para lhe dar, minha gente, porque eu sou um ser humano que nem você, mas Jesus, ele tem, e ele quer que você escute a palavra dele. Você ouvindo a palavra de Deus, guardando no seu coração, você será muito feliz. Antes de eu prosseguir aqui, eu gostaria também, pessoal, de mandar um alô para você que ontem estava lá no Hospital do Brejo. Ontem à noite eu estava lá no Hospital do Brejo realizando oração. Conheci muita gente boa, muita gente bacana daqui de Fazenda Nova, de Itaúna. E eu oro a Deus para que você já esteja em casa, esteja bem, saudável, que a sua vida seja longa, tranquila, sossegada e abençoada, tá bem? Vamos lá, você está preparado para ouvir a palavra de Deus? É rápido, é curto, é ligeirinho, esse programa termina, tá? Então se prepare, fique atento e fique ligado, pois agora é o momento da palavra. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Amém, glória a Deus, que Deus seja louvado. Nós estamos de volta. Meus irmãos, eu estou com minha Bíblia aberta aqui em um versículo que é muito conhecido. Eu mesmo já recitei ele aqui para você várias vezes. Talvez você também já orou, você já leu ele na Bíblia também, já ouviu alguma pregação acerca dele. A palavra de Deus diz assim, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, lá no versículo 33, a Bíblia diz assim, o Senhor Jesus Cristo falando: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Meus irmãos, as coisas de Deus não tem mistério. As coisas de Deus, elas são simples. Quem complica, irmãos, é o ser humano. A gente pensa que as coisas com Deus dependem de sorte, não é assim? Fulano tem muita sorte, Deus dá muita coisa a ele, a mim não dá. Tem muitas pessoas que pensam que Deus é como se fosse um pai que gosta mais de um filho ou de uma filha do que dos outros. Não tem pai, não tem mãe que é assim, né, irmão? Tudo que tem é para aquele filho. E para os outros finge que nem conhece. Tem gente que pensa que Deus é assim, mas não é. As coisas com Deus é assim. Se nós fizer a nossa parte, Jesus ele faz a dele e acabou-se. Não tem mais nada além disso. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou uma coisa para a gente viver em paz, viver bem, viver de boa e nada nos faltar nesse mundo. Sabe o que é? É a gente botar as coisas de Deus em primeiro lugar sempre. Em tudo que nós fizer, em tudo que nós agirmos, em cada decisão que nós vier tomar.
E isso, meus irmãos, é algo muito importante, até porque a gente vive num mundo onde o ser humano ele corre tanto, querido, de um lado para o outro, a gente se agita tanto, desde o nascer do sol ao se pôr, é a gente correndo atrás dos nossos projetos, do trabalho, é do dinheiro, das coisas materiais, de agradar a família, agradar os amigos, é uma luta maior do mundo. Olha, um dia, irmão, de 24 horas, para muitas pessoas é curto, devido à correria que eles vivem para cima e para baixo. Mas a gente acaba sempre deixando Jesus para depois. Tem muitas pessoas que não lembram de Jesus, irmão, senão quando estão na pior. Quando estão doentes, quando estão em cima de uma cama, quando não tem nada, quando perdeu tudo, quando tem alguém querendo matar a pessoa. Enfim, o ser humano ele tem agido dessa forma. Se você não buscar em primeiro lugar o reino de Deus, você vai ser uma pessoa extremamente miserável, extremamente infeliz. Por quê? Porque você vai ser apegado, meu querido, a esse mundo passageiro. Esse mundo ele passa, as coisas aqui da terra também passam. Ninguém é para sempre, nada dura para sempre, não é verdade? Então assim, nós também, meus irmãos, estamos nesse mundo apenas de passagem. Não tem nada que você tenha hoje que amanhã você não vai perder. A gente vai perder tudo, a gente nasce sem nada, dessa vida não leva nada, a gente briga por tudo e no final a gente termina sem nada, não é verdade? Então o Senhor Jesus Cristo ele está nos ensinando na palavra dele que o segredo para o ser humano viver em paz, o ser humano viver bem, viver de boa é o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, busque a salvação da sua alma em primeiro lugar, busque e estar com o nome escrito no livro da vida em primeiro lugar. Busque fazer a vontade de Jesus em primeiro lugar. Olha, eu não lhe conheço, eu não sei quem você é, eu não sei a sua religião, eu não sei em que é que você acredita, eu não sei como é que você está vivendo nesse exato momento, mas olha, se você colocasse o reino de Deus em primeiro lugar, eu tenho certeza que você estaria muito melhor do que você está nesse exato momento, sabia? Olha para trás. Desde a sua juventude, desde a sua adolescência, o início da sua vida adulta, como é que você tem buscado o Senhor Jesus Cristo? Talvez você busque Deus de boca, e eu não estou aqui, querido, te acusando, não, longe de mim tal coisa, mas talvez a sua vida com Deus ela é baseada em reza, em oração bonita que você segue na internet. Você mesmo fazer a sua parte diante de Deus é uma coisa que você não faz. Talvez você segue algum pastor, você gosta desse programa de rádio aqui mesmo que você está ouvindo agora. Mas assim, a nossa vida com Deus, ela não pode, meus irmãos, ser terceirizada. Você não pode servir a Deus por causa de alguém, ou então por aquilo que a outra pessoa está fazendo servir para você. Não serve. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus para você, mas eu não posso lhe salvar, meu querido. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho essa capacidade de levar você para o céu. Não foi eu que me entreguei na cruz do Calvário por ninguém. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente coloca em meta, em objetivo, irmão, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, procurar agradar o nosso Pai Celeste, Ele acrescenta as outras coisas. Que outras coisas são essas? O necessário. Para a gente viver, a gente precisa de saúde, a gente precisa, irmão, do pão de cada dia na nossa mesa, a gente precisa que o Senhor nos proteja do mal, a gente precisa ter um teto para morar, ter um trabalho digno para colocar o pão de cada dia na nossa mesa. A gente precisa de algumas coisas básicas, não é verdade? Roupa para vestir, chinelo para calçar e tantas outras coisas mais que a gente necessita e que a gente fica tão ansioso, tão aperreado, correndo atrás disso, o custo que custar. E a gente se esquece que tudo isso quem dá para o ser humano é Jesus, irmão. Se Jesus não lhe der, você não vai ter nada. Nada, 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 nada. Você vai trabalhar feito um jumento e não vai ter nada. Vai ser uma vida totalmente miserável. Uma vida totalmente infeliz. Mas e se o Senhor quiser lhe dar? Se o Senhor quiser lhe abençoar, se Ele quiser abrir a janela do céu na sua vida, derramar bênção sem medida, se o Senhor Jesus Cristo quiser fazer de você um homem forte, uma mulher forte financeiramente falando, como a gente tem um costume de falar hoje em dia, né? Não, fulano ali é um homem forte, aquela mulher ali, não, ali é uma mulher forte, é uma mulher estribada e tal. Se Jesus quiser lhe abençoar, Ele vai lhe abençoar, Ele vai, meu querido. Mas, em primeiro lugar, meu irmão, é o reino de Deus. Primeiro lugar é Jesus, primeiro lugar é Deus. Olha, se você corresse atrás de Jesus que nem você corre atrás de dinheiro, viu? Você seria um homem de Deus, uma mulher de Deus impecável, não é verdade, irmão?
Mas quando se trata do reino dos céus, as pessoas sempre dizem assim, não, se eu vou para o céu ou não, quem sabe é Deus. Quando eu morrer, ou seja, o ser humano, irmãos, ele fica, querido, confiando na sorte. Ele fica vivendo a sua vida como se Deus não existisse e na hora da morte eles acham que vai ter sorte. E a verdade é que não vai, meus irmãos, não vai não. Ontem, domingo, foi o dia da Santa Ceia nas nossas igrejas e foi tão abençoado. Ontem teve a oração no hospital também, ontem à noite. A Santa Ceia no sítio também ontem. Foi tudo uma bênção, foi tudo maravilhoso. Quem estava lá presente foi muito abençoado nesse culto de Santa Ceia. A pregação, irmão, sobre a salvação da nossa alma foi incrível. O que o nosso Senhor Jesus Cristo fez naquele lugar foi incrível, foi maravilhoso. E é muito importante que a cada dia, a cada instante, cada momento, irmão, a gente venha se reunir, a gente venha parar para refletir sobre a salvação da nossa alma, porque eu digo um negócio, a vida é curta, meus irmãos. A vida é curta, essa semana que está começando, hoje é segunda-feira, se nós vamos chegar no final de semana ou não, isso aí a gente não sabe. Se nós vamos estar vivos hoje à noite ou não, a gente também não sabe, não é verdade? A gente está nesse mundo apenas de passagem e uma coisa que a gente não sabe o que a gente tem é o tempo que ainda nos resta. A gente nunca sabe o tempo que ainda nos resta, não é verdade? Então o que a gente tem que fazer? Se apegar com o Senhor Jesus Cristo e buscar em primeiro lugar, não é em segundo, não é em terceiro, não é depois, não é só uma vez por semana, não. Se apegar com o Senhor Jesus Cristo e buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você buscar o reino de Deus não significa, irmão, você ir na igreja uma vez por semana só. Eu lhe pergunto, você come uma vez por semana? Você se alimenta uma vez por semana, querido? Você se alimenta a cada 3 dias? É claro que não. Para a gente manter o nosso corpo de pé, a gente tem que se alimentar todo dia. Na verdade, toda hora, né? Toda hora o cara tem que estar ali comendo alguma coisa, fazendo um lanche e tal e tal. A nossa vida espiritual é a mesma coisa, irmão. Para que nós possamos alimentar o nosso espírito, tem que ser diário. Esse programa é importante e muito, mas você também tem que ir para a casa do Senhor, levar a sua família, ouvir a palavra de Deus. Você também tem que orar na sua casa. Você também tem que ler a palavra de Deus, querido, seja quando levantar, quando for dormir. Ou seja, a gente não pode deixar Deus limitado a um culto no domingo. E mesmo assim tem gente que nem vai. São poucas as pessoas hoje em dia, irmão, que todo domingo vão para a igreja ouvir a palavra de Deus, né? O domingo, que é o dia do Senhor, o primeiro dia da semana. Tem pessoa que não está se lixando pro dia do Senhor, dia de semana, nada. A pessoa nunca tem tempo para fazer nada para Deus. E olha, sinceramente, eu não quero, querido, deixar você com medo nem nada não. Mas é assim que o demônio quer que o ser humano viva. O demônio quer que a gente viva como se Deus não existisse, sem ter tempo para ele. Por exemplo, até mesmo um programa como esse, que não custa nada você escutar. Você está aí ouvindo agora, você não está fazendo esforço nenhum, você só está escutando. Talvez você está aí agora no fabrico, costurando e ouvindo a palavra de Deus. Talvez você está em casa agora almoçando, ou então mexendo aí nas panelas, botando um feijão, as coisas e tal, no prato dos seus filhos, do seu marido, do seu esposo, o seu mesmo. E você só está ouvindo a palavra de Deus, não é esforço nenhum que você está fazendo aí não. Só que mesmo assim tem gente que não consegue. Olha que coisa, o mal trabalha, investe, se levanta, faz de tudo para que nem ouvir a palavra de Deus você consiga. Nem sequer parar para ouvir os ensinamentos sagrados as pessoas conseguem. Por exemplo, na nossa igreja lá do Brejo mesmo, tem alguns irmãos que eu vou buscar em casa, porque são de idade. E aí não pode vir para a igreja. Aí eu vou de carro, buscar na porta de casa, vou levar na igreja, e aí depois eu vou levar na porta de casa novamente. E mesmo assim, pessoal, é a coisa mais difícil no mundo é a pessoa ir para a igreja. Ou seja, olha como é o ser humano, né? Olha como é o ser humano, irmão. Ainda que vá buscar na porta de casa, vá levar na porta de casa, tem gente que ainda não quer. Porque o inimigo das nossas almas, ele não quer ver você nos caminhos de Deus. Ele quer ver você aperreado, estressado, numa correria maior do mundo, numa agonia maior do mundo. E no final de tudo, ele quer que você se encontre com ele no fogo eterno. Diga assim, tá repreendido. É isso mesmo, tá repreendido mesmo, viu? Mas se você viver como se Deus não existisse, tem como não.
É para lá que você vai mesmo, viu, meu senhor, minha senhora? Se você viver como se Jesus não existisse. Então, vamos pedir misericórdia ao Senhor. Ele é bom, Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus maravilhoso. Vamos se apegar com o Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é muito maravilhoso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar a salvação da sua alma. Busque em primeiro lugar as coisas de Deus. O resto é de menos, irmão. Se a gente, querido, vai ganhar ou vai perder na vida, não importa, porque no final todo mundo morre, tudo fica para trás, ninguém leva nada. Se você tem uma casa, tem duas. Se você tem um carro, tem três. Se você tem família ou não tem ninguém. Se você tem trabalho ou não tem, não importa. No final a gente morre, tudo fica para os outros, tudo se acaba, tudo vira lixo. Assim é a vida do ser humano, meus irmãos. Feliz é aquela pessoa que sabe que Jesus existe. Feliz é aquele ser humano que se apega a Ele de coração, faz a vontade dEle, caminha com Ele. Feliz é aquele ser humano que caminha com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, pastor Marcos, sinceramente, eu não tenho o poder de lhe convencer, de lhe persuadir a nada. Você é adulto, você é adulta. Se você está agora do outro lado desse rádio, eu tenho certeza que você é uma pessoa maior de idade. Então, assim, você pode, querido, examinar o que você ouviu agora e tirar suas conclusões, se é importante ou não. Se você acha que é importante, siga. Procure colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Coloque Jesus em primeiro. Pare com isso, essa agonia toda de achar que a vida é só juntar dinheiro, é só correr atrás dos outros, é só agradar pessoas. É não, meu irmão, é não, minha irmã, é não. A vida se resume em a gente amar o nosso Senhor Jesus Cristo e fazer a vontade dele. A vida se resume a isso, o resto é resto. Tem um versículo na Bíblia, né? Lá no livro de 1 Coríntios, onde a palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo consiste apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ó que coisa, né? Ou seja, aquela pessoa que crê no Senhor Jesus, e ela crê, irmão, apenas, querido, nas coisas desse mundo. Jesus vai me dar saúde, vai me dar isso, vai curar minha família, Jesus vai me livrar, Jesus vai não sei o que, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas tu só quer as coisas desse mundo, você não pensa em ir pro céu um dia não? Você não pensa em ter o seu nome escrito no livro da vida não? Até porque o Senhor Jesus Cristo se entregou na cruz por nós, por isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus veio se entregar por nós na cruz, irmão, para que nós venhamos ter a vida eterna. É todo mundo que tem a vida eterna? Não, a grande maioria perece após a morte. A grande maioria, querido, após a morte, vão viver a eternidade longe de Deus. Não é porque Deus quer, é porque a pessoa viveu a vida como se Jesus não existisse, irmão. Fazendo aquilo que Jesus diz, não faça. A pessoa vai lá e faz. E aí, após a morte, a pessoa vai viver longe de Deus, no lugar de choro e de ranger de dentes. Então, assim, a nossa esperança em Cristo tem que ser o quê? A salvação da nossa alma. Esse mundo que a gente vive, pessoal, ele é mau. Ele é um mundo de trevas, ele é um mundo errado. Esse mundo que a gente vive, ele tem destruído muitas pessoas hoje em dia por causa da maldade, da ganância, da inveja, não é verdade? É tanta coisa ruim, é tanta notícia ruim que mostra na televisão. O ser humano a cada dia tem se tornado pior. Imagina se você querer viver uma vida somente aqui e não querer viver com Deus. Meu Deus, o ser humano está morto desse jeito. Eu oro a Deus para que os seus olhos se abram, que o seu coração se abra e que a Senhora, o Senhor, venha colocar Jesus em primeiro lugar em cada passo que você der na vida. Amém? Vamos orar? Você crê que essa palavra é verdadeira mesmo? Você crê que é tudo importante o que você ouviu agora? Pois tá, beleza, guarde aí no seu coração, tá? O Senhor vai abençoar demais a sua vida se você fizer isso. Você já colocou a garrafinha d'água, o copo com água sobre o seu raio já? Então tá bem, ore junto comigo aí então. É momento de falar com Deus. Ó meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, a palavra do Senhor foi lida, foi pregada, foi explicada, Senhor, nesse comecinho de tarde, ó Deus, de segunda-feira. E nós queremos lhe agradecer, nós queremos render glória ao teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Muitíssimo obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado, meu Jesus, pela tua graça, Senhor, na nossa vida, Pai.
a tua misericórdia, Senhor, o teu favor, que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Pai, não deixa nós se cegar com esse mundo colorido não, meu Pai. É um mundo tão bonito, Senhor, é um mundo tão belo, é um mundo, meu Pai, cheio de cores, cheio de vida, mas, Senhor, é um mundo passageiro, meu Jesus. A gente vê tantas pessoas morrer hoje em dia, meu Pai. A gente perde, Senhor, tantos familiares, ó Deus, tantos entes queridos, e mesmo assim a gente ainda se esquece que um dia vai chegar a nossa vez também. E o ser humano vai vivendo, correndo de cima para baixo, Senhor, de um lado para o outro, meu Pai, como se o Criador não existisse. E as suas vidas, meu Pai, vão definhando, Senhor. As suas almas, meu Deus, vão adoecendo, meu Pai, porque tem vivido longe do Criador. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor. Nos faça, Deus, buscar em primeiro lugar o teu reino, Senhor, a tua justiça, meu Pai, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para a vida de cada um de nós. Meu Jesus, se tem alguém agora, Senhor, do outro lado desse rádio, que está desviado, meu Pai, está afastado, virou as costas para o Senhor Jesus Cristo, meu Deus, tenha misericórdia dela, tenha misericórdia dele, Senhor. Faça esse teu filho, essa tua filha, voltar para os teus braços, porque, Senhor, é nos teus braços, ó Deus, onde existe paz, amor, harmonia, união, felicidade. Os braços do Senhor, meu Pai, é onde nós encontramos a paz verdadeira, Senhor, e a alegria verdadeira. Meu Jesus, abençoa nossas vidas, Senhor. Que esse comecinho de tarde, meu Pai, de segunda-feira que está iniciando, que seja uma tarde maravilhosa, abençoada. Que o Senhor abençoe o trabalho, Senhor, das nossas mãos. Essa semana, Senhor, que está se iniciando, que seja muito, mas muito abençoada para cada um de nós. Pai, consagra também, Senhor, a garrafinha d'água, o copo com água que alguns deles colocaram sob o seu raio, meu Senhor. Quem beber dessa água, ó Deus, que receba um milagre, receba cura, receba vida e que sejam todos abençoados, assim eu oro, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você diga amém, diga glória a Deus, beba dessa água aí todos vocês, isso. Guarde essas palavras no seu coração, se de fato você acredita que elas são verdadeiras, tá bom? Lembre-se, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente nunca pode, meus irmãos, buscar em primeiro lugar demais coisa não. Primeiro tem que ser o reino de Deus. Quem busca o reino de Deus em primeiro lugar, Jesus não deixa faltar nada, tá certo? Pessoal, antes de encerrar aqui essa programação, deixa eu lhe fazer um pedido. Você gosta desse programa de rádio? Esse programa de rádio, você crê que foi uma porta que Jesus abriu aqui em Fazenda Nova para abençoar o nosso povo, a nossa gente? Você tem sido abençoado através desse programa? Então, me ajude, querido, a manter essa chama acesa. Seja um patrocinador desse programa de rádio. Amanhã é dia 10. Amanhã é o dia, irmão, da gente pagar esse programa de rádio. E a gente não tem ainda nenhum patrocinador, a gente ainda não tem. Esse programa é pago todo dia 10, né? Então, assim, a gente precisa, querido, do seu patrocínio para levar a palavra de Deus adiante. Ah, pastor, mas as coisas de Deus é de graça. Só é de graça, irmão, a graça de Cristo, que Jesus se entregou por nós de graça, não paga nada, né? Mas as coisas aqui da terra é diferente, meus irmãos. Você pensa que um programa como esse, quando chega o dia de pagar, se eu falar aqui pro diretor da rádio, pro Humberto, pro menino, olha, não tenho dinheiro para lhe pagar não, mas eu vou orar por você. Tu pensa que eles querem oração? Oração quer, mas eles também querem receber. Então, assim, se você entende a importância que tem a palavra de Deus, se você entende a importância que tem o programa Momento de Fé, querido, para a nossa cidade de Fazenda Nova, o nosso município, você que é de Fazenda Velha, você de Itaúna, Dois Riachos, Serra da Iria, você que está ouvindo esse programa das firmas, você que é daqui de Fazenda Nova, mas está tão distante, talvez você trabalha nas firmas, é toyoteiro, é motorista, não importa. E esse programa abençoa você, abençoa uma família seu. Programa é esse que a sua família mandou você ouvir, mandou você escutar. Você que reconhece que a palavra de Deus é importante, é maravilhosa. Talvez, você que está desviado, essa palavra de hoje mexeu com você. Você que antigamente dava uma importância tão grande à salvação da alma, né? Mas hoje tanto faz, tanto fez, é só correndo para cima e para baixo. Nada da salvação da alma mais, querido. Jesus, ele tem coisas maravilhosas para a sua vida. E assim como esse programa tocou no seu coração, ele toca no coração de outras pessoas também. Não é só aqui em Fazenda Nova, Fazenda Velha, não. É em vários e vários lugares. Quem ouve a palavra de Deus, irmão, com a mente aberta, é abençoada. Mas a gente não tem patrocinador nenhum.
E você pode ser um canal de bênção, você pode ajudar a manter esse programa no ar, você pode, através do seu patrocínio, me ajudar, querido, a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Pega aí meu número de telefone, pega aí uma caneta e um papel, manda um zap, eu vou passar para você a chave Pix da igreja, ou então você pode ligar, entrar em contato. Deus é fiel e mais do que isso tem Jesus para lhe dar e não vai deixar nada lhe faltar, tá bom? Anota aí, ó, 98250 2473. 98250 2473. 98250 2473. E o DDD é 81, tá certo? Não me inclua, pessoal, em grupo nenhum, grupo de rifa, de doação, de oração. Eu não participo de grupo nenhum, tá bom? Mas se você quiser uma oração, quiser falar comigo, ou então você quiser patrocinar esse programa de rádio, através desse número aí, a gente conversa, tá bem? Deus é fiel e vai nos abençoar. Ore por mim, que eu oro por você, tá bom? Eu desejo tudo de melhor na sua vida, que essa semana seja maravilhosa e amanhã, dia 10, eu venha estar aqui de novo, firme e forte, com a palavra poderosa que vai abençoar nossas vidas. Fique em paz, que eu vou em paz. Um beijão a todos e até lá, se Deus quiser. Programa Momento de Fé. Edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado. Audiência total. Você ouviu o programa Momento de Fé com o pastor Marcos. Contamos com sua audiência no próximo programa. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui tanto sofreu. Aquele povo era um povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs do círculo de oração, que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foram morar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está
aquele povo foi embora pra Sião. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião.